Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal. Olá, queridos amigos do Encontrão do Espírito Santo. Eu sou a escritora e contadora de histórias, Ana Esther, aqui em Florianópolis, Santa Catarina. E escolhi contar para vocês um conto de Natal do meu livro, o meu primeiro livro, Terapia Ocupacional Contos. É o conto número 52. É a história incrível da amizade entre a Valéria e o seu vizinho, o Sebastião. E essa história se passou em 1958, lá no Rio de Janeiro. Estava todo mundo bem doido comemorando o título de campeão da Copa do Mundo da seleção brasileira de futebol. Todo mundo só pensava nisso, inclusive a Valéria. E ela dormiu ainda comemorando o título, e teve um sonho muito estranho, que ela era um Papai Noel, assim, ó, um Papai Noel, mas não Mamãe Noel, era Papai Noel, e que ela distribuía estatuetas da Copa do Mundo de campeão para as crianças. E claro que ela então interpretou o sonho, ela viu que a missão dela era ser um Papai Noel, mas ela achou que tinha que ser um Papai Noel, não Mamãe Noel. E ela era tinha muita fé e costumava sempre ir à igreja da Nossa Senhora da Penha e rezar. Então ela aproveitou e rezou com toda a fé, pedindo que acontecesse alguma coisa, que ela pudesse ser um Papai Noel aquele ano no Natal. Então, uma vez que ela foi lá na igreja, encontrou um vizinho dela, o Sebastião, só que ele tinha um jeito assim de triste, não de muito alegre. E ela encontrou com ele e estranhou, porque geralmente ele era bem alegre, bem divertido, inclusive ele era homossexual e não era naquela época, 1958, ele não era assim muito bem acolhido pelas pessoas. Mas ela sempre respeitava ele, tratava bem, mas não era muito assim íntima, não eram ainda amigos. Mas ela viu que ele estava assim, até ficou preocupada e perguntou: Olá, vizinho Sebastião, tudo bem? Estás bem? E ele, assim, como estava muito preocupado, muito nervoso, resolveu contar para ela o drama dele. Compraram um mate ali no adro da igreja e ficaram conversando antes de voltar para casa em Copacabana, onde eles moravam. Ele contou que o sonho dele era ser um costureiro, mas ele tinha um estilo muito avançado para a época, nada convencional. E ele estava então com receio. Ela disse que podia ajudá-lo, dando, quem sabe, algumas sugestões e tudo, e contou que ela tinha justamente ido lá também porque queria ser Papai Noel. Então, os dois tinham sonhos de criatividade. Voltaram para casa e tudo, e a Valéria ajudou o Sebastião, dando sugestões com relação a como num desfile que seria, ele foi convidado para fazer um desfile com os modelos que ele havia criado.
na Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro, e ele estava muito preocupado com isso. E ela então deu dicas de como as modelos podiam economizar tempo e se trocar e tudo. Então, estava tudo indo bem, bem normal. Até que Valéria descobriu a inscrição para candidatos a Papai Noel numa loja maravilhosa lá que contratava Papais Noéis. E ela explicou para o Sebastião e ele se prontificou a ajudá-la. Foi lá e fez a inscrição para ele, porque ela não queria ser Mamãe Noel, ela tinha que ser Papai Noel. Ela estava decidida. Então ele fez a inscrição no nome dele e tudo, e foi aceito, e daí então recebeu lá a roupa de Papai Noel e tudo. E a Valéria ficou muito feliz, porque a ideia deles era essa, ela se vestiria de Papai Noel, iria lá para o local onde a loja dizia, né? Era um projeto bem arriscado, e o Sebastião se prontificou a ajudar nesse sentido, né, a pegar o risco. E não é que então, quando chegou o desfile das roupas, os modelos, muito escandalosos até, do Sebastião, não é que uma das modelos quebrou a perna e iria estragar toda a logística, porque precisava outra modelo ter tempo de trocar roupa enquanto uma desfilava. Eles ficaram desesperados, mas logo a Valéria se prontificou, claro, a desfilar no lugar da modelo com perna quebrada. E foi lá e desfilou, e ela tinha muito carisma, era muito jeitosa, muito bonitona, e desfilou no lugar da modelo. Nossa, foi um sucesso, o povo adorou as roupas, adorou os modelos, e foi um sucesso que o Sebastião agradeceu milhões de vezes a ajuda da Valéria, viraram muito amigos. E ele acreditava que o sucesso do desfile garantiria o posicionamento dele como costureiro, né, não é? Profissional. E aí, quando chegou o dezembro, a segunda quinzena de dezembro, era que a loja, naquela época, contratou, e a Valéria esperou com preocupação, agitação, ansiedade, que o Sebastião recebesse as dicas, orientações da loja e a roupa. Então, ele recebia a roupa e entregava todas as dicas e orientações para Valéria. E aí ninguém percebeu, olha só que loucura, ninguém percebeu que a Valéria que era o Papai Noel e não o Sebastião. E assim a Valéria realizou o sonho dela de levar alegria para milhares de criancinhas e bênçãos natalinas, e ficou muito feliz em realizar o sonho de ser um Papai Noel. E resolveu que dali em diante, todos os natais, ela daria um jeito lá de ser um Papai Noel de novo. Então, essa história são sonhos que as pessoas realizaram com a ajuda de amigos. É uma história de amizade que eu escrevi. Eu conto o sonho de Papai Noel, número 52 do meu livro Terapia Ocupacional Contos, que eu ofereço a todos vocês com muito amor. Abração, Feliz Natal!